Muito bem, nesse vídeo nós vamos aprender sobre herança de classes, tá? Que é uma coisa muito importante na programação orientada a objetos. Então é o seguinte, aqui nós temos o cenário que nós construímos no curso Aprendendo a Programar Rápido, tá? Então nós temos aqui o bonequinho, temos a caixa, rubis, um cenário e etc, tá? Não vou aprofundar sobre isso porque já foi falado no curso todo, então não vou falar sobre isso, tá? Então é o seguinte, eu vou entrar aqui nas caixas, tá? Então eu tenho aqui as caixas do cenário, tem a caixa 1, caixa 2... Eu vou entrar na cena dessa caixa aqui, tá? No caso da caixa normal mesmo, eu vou entrar aqui na cena dela. Pronto. Estamos aqui na cena da caixa, ok? Então temos aqui o nosso objeto, temos um Rigid Body, que é o objeto de física que interage, né? Que sofre ação da gravidade, que interage com outros objetos. Nós temos o Sprite e o Collision Shape, que colide com outros objetos, que detecta a colisão, certo? Nós vamos focar aqui no Rigid Body. Nós vamos entender, através do Rigid Body, o que é a herança de classes, tá? Então, se eu olhar aqui do lado direito, aqui no Rigid Body, nós temos as configurações do Rigid Body. Então, nós temos a massa do objeto, que tem 1 kg. Nós temos aqui o Gravity Scale, ou seja, quanto que a gravidade vai agir sobre esse objeto. Então, pode ser 0, enfim, dá para definir o valor que você quiser aqui. Tem a distribuição da massa, Mass Distribution, não sei como é que fala. Tem aqui o Deactivation, então se ele vai estar dormindo, se ele pode dormir ou não, se vai ficar com a rotação travada ou não, se está congelado, enfim, tem várias configurações do Rigid Body, tá? Abaixo nós temos aqui as configurações de collision, de colisão do objeto. Então temos aqui colisão, em qual layer que ele está posicionado, quais layers que ele detecta. Isso aqui é importante quando você for fazer... enfim, não vou falar sobre isso agora porque não é importante. Só falar isso, tá? Isso aqui para o vídeo não é importante. Nós temos aqui o Node 2D, que aí são as configurações de Node 2D, a posição, rotação, scale, skill. Nós temos aqui várias configurações. Aqui, ó, temos o canvas, temos aqui visibilidade do canvas, temos o modulate, quanto que a luz vai agir nesse sprite, né, no que está ali no visual. Temos o light mask, o visibility layer. E temos aqui o ordering também, que é a posição do sprite, né, qual a posição que ele vai ficar, se vai ficar mais próximo da câmera ou mais para trás. Isso não é o tamanho, tá? Mas sim ordem dos sprites. E temos também aqui o Node, tá? Então temos o objeto Node. O Rigid Body herda as configurações de Collision Object, porque ele é um objeto que colide, né? O Rigid Body colide, então ele herda as configurações, os atributos e o comportamento de colisão dos objetos, que por sua vez o Collision Object herda o comportamento, variáveis, atributos, etc. do Node 2D, que é de posição, rotação, escala, etc. Que por sua vez herda as configurações, atributos, funções do canvas, então a parte de visibilidade, de ação das cores. E também nós temos aqui o Node, tá? E o canvas herda Node. Então um herda do outro. Quando você faz uma configuração aqui, por exemplo, do Collision Layer, você não está configurando isso do Rigid Body, e sim do Collision Object que o Rigid Body herdou. Tá? E o que é herança, Matheus? O que é isso, herança? Herança é quando você recebe algo que pertenceu a algum antepassado seu. Por exemplo, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Quando você recebe alguma coisa que pertenceu a eles, seja uma condição genética, ou um bem material, ou qualquer outra coisa, você está herdando isso aí. Então, quando você vem aqui e modifica, por exemplo, a Collision Layer de um objeto desse Rigid Body, você não está alterando o Collision Layer do Rigid Body, você está alterando a layer do Collision Object que o Rigid Body herdou, entendeu? Então esse sistema de layer aqui está pertencendo a esse objeto? Tá, mas na verdade ele é uma configuração do Collision Object que o Rigid Body herdou. Isso a gente consegue ver nos scripts também. Então eu vou aqui, ó, no caixa, eu vou clicar botão direito, eu vou Attach Script, eu vou adicionar um script para ela. E aqui, C# mesmo, e ele vai herdar Rigid Body. Olha aí. Vai herdar o Rigid Body, ou seja, ele vai herdar tudo que pertence ao Rigid Body. Todos os atributos, todas as variáveis, todos os métodos, funções, comportamentos, tudo. Esse script que nós vamos criar vai herdar de Rigid Body. Tá? Então eu vou criar aqui nos prefabs mesmo, junto com a caixa, né, a cena da caixa, e eu vou criar. Aqui no Visual Studio, nós podemos já ver aqui, ó, que a nossa classe caixa, ela é uma classe pública, né, uma classe pública, partial, ou seja, ela é uma classe que ela é parcial porque ela herda Rigid Body, ok? Se eu tirar esse partial aqui, vai dar erro, tá? Ó, já deu erro em tudo. Por quê? Porque ela é uma classe que está herdando outra, ou seja, ela tem que ser parcial, tá? E aí, essa
caixa herda rigid body. Se eu entrar aqui no rigid body, se eu segurar o Ctrl e clicar no rigid body, olha só, nós vemos que rigid body está herdando physics body 2D, tá? Eu já não consigo entrar aqui na classe rigid body no physics body 2D, tanto que ele nem é um partial, tá? Então eu não consigo entrar aqui e ver como é que funciona o physics body 2D. Então eu não vou conseguir ter acesso aqui ao comportamento do physics body 2D. Mas o rigid body 2D, ele herda physics body 2D. E a nossa classe caixa aqui está herdando o rigid body 2D. Entendeu? Então eles herdam, por exemplo, aqui ó, o process, esse process aqui, na verdade vem do rigid body, tá? Se eu colocar um outro aqui, ó, public override, eu tenho aqui outras funções que pertencem a outras classes. Por exemplo, aqui ó, physics process, ele pertence ao rigid body. Então quando physics process, olha aí, ele traz isso lá do rigid body, tá? E se eu entrar aqui na classe do rigid body, olha só, eu tenho aqui exatamente aquilo que eu vi lá nas configurações dele. Por exemplo, aqui, ó, aquilo que a gente viu lá nas configurações, por exemplo, aqui, ó, mass do rigid body tá aqui, gravity scale tá aqui, eu tenho gravity scale tá aqui, eu tenho aqui o physics material override, que é aquela parte de material do objeto, tá aqui também. Center of mass que tá lá, tá aqui também. Inertia, sleeping, can sleep, lock rotation, freeze, tudo isso aqui que são as propriedades do rigid body, olha só. Tudo isso aqui, ó, mass distribution, então center of mass, deactivation, sleep, can sleep, lock rotation, freeze, tudo isso aqui que pertence ao rigid body tá lá no script dele. Eu estava explicando uma coisa aqui, mas eu decidi explicar uma coisa mais simples antes. E olha só, eu tenho aqui no rigid body, então, eu vou colocar um export. Eu já expliquei sobre isso, né? Exportar variáveis. Eu vou colocar aqui um private, sei lá, int valor igual a 2, por exemplo. Se eu voltar aqui na Godot e olhar aqui na caixa, não está aparecendo a minha variável que eu acabei de criar. Mas se eu der um build, vai aparecer a variável aqui. Olha aí, olha só que interessante. Nós temos então aqui o nosso script da caixa, que tá com o valor que eu coloquei o export lá, o valor 2, legal, que a gente definiu no início do script. E já embaixo nós temos o rigid body, depois nós temos o collision object. E pode ver, lembra que eu disse que caixa herda rigid body? Então, pode ver que caixa está aqui, logo em seguida temos o rigid body. E depois nós temos o collision object, depois nós temos, entendeu? Um herda o outro, eles aparecem aqui. E eu posso fazer isso também com outra classe. Eu posso criar uma segunda classe que vai herdar essa classe caixa, que também vai herdar o rigid body, que vai herdar collision object e etc. Tá? Eu vou fazer isso agora. Ó, eu vou aqui então nos prefabs, aqui do lado. Eu vou criar aqui no prefabs, criar um novo script. E agora esse script, eu vou deixar que ele herda node mesmo, normal. Eu vou mudar o nome dele, vou colocar aqui caixa metal. Veja que caixa eu não consigo pôr mais, tá? Porque caixa já está sendo utilizado por caixa metal. Então, essa caixa aqui vai ser de metal. E eu vou criar esse script e eu vou abrir ele. E aí, aqui dentro da caixa de metal, eu vou mudar a herança dele, que está de node, eu vou mudar para caixa, tá? Então, agora caixa de metal vai herdar caixa. Vou salvar e eu vou colocar uma variável nele. Então, export, int também, variável metal igual a 0. Pronto, vou pôr um privado aqui também. Pronto. Voltando aqui no editor, eu vou tirar o script aqui da caixa. Então, removi o script dela. E eu vou colocar agora o script caixa metal na minha caixa, tá? Então ele vai se tornar uma caixa de metal? Não, é só um script, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. E aí, então, aqui agora eu tenho o script da caixa de metal. Não aparece, é só dar um build. Ele vai trazer o script do C#, vai trazer para o editor para ele entender que tem export de variáveis. E olha aí que legal. Caixa de metal tem a variável metal e caixa de metal herda caixa, que já tem o valor lá, que herda rigid body e assim vai. Então, toda vez que a gente cria um novo script que herda outro, a gente vai trazendo essas variáveis exportadas para dentro do editor. Isso é muito legal, porque você não está trazendo só as variáveis, você também traz, como eu já disse, os comportamentos, os métodos, as funções e tudo mais. E eu vou te mostrar a execução disso na prática. Então aqui na caixa eu vou criar um novo método. Eu vou colocar aqui, ó, public void exibe console. E o que vai exibir no console? Vai ser um print, tá? Então gd print, godot print. Eu vou escrever esse método foi executado na classe caixa, ok? Isso aqui que vai ser exibido no método quando eu chamar, ou melhor, no método não, no console. Isso aqui vai ser exibido no console quando eu chamar esse método aqui. Beleza?
Quando que eu vou chamar esse método? Eu vou chamar ele assim que esse nó estiver pronto para ser executado, exibido na cena. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, no ready. Então, assim que ele estiver pronto, ele vai executar esse exibe console. Vamos ver isso acontecendo? Eu vou executar aqui a caixa. Olha lá, executei. E olha aqui no console que apareceu. Esse método foi executado na classe caixa. Mas peraí, ele não era caixa de metal? Ele é caixa de metal, mas lembra que caixa de metal é da caixa? Então, se eu crio uma função em caixa, também vai ser executado nos objetos caixa de metal, certo? Porque o caixa de metal está herdando caixa. Então, tudo que acontece com a classe caixa também vai acontecer com a classe caixa metal, porque ela herda caixa. Então, todo tipo de comportamento, todo tipo de variável, função, método, tudo que tiver aqui no caixa, o caixa metal vai herdar. Isso aqui é muito interessante para quando você vai criar algumas funções que são repetidas no seu jogo, por exemplo, ou aplicativo, né? Por exemplo, se no seu jogo tem diversas caixas, então você tem a caixa de madeira, a caixa de pedra, a caixa de plástico, a caixa de metal, a caixa de vidro, tem vários tipos de caixas. E todas elas vão executar a mesma coisa. Quando o personagem bater nela, ela vai quebrar. Então você repete essa ação para todas as caixas. Ao invés de você repetir esse código de colisão com cada caixa em cada uma das caixas, você simplesmente cria uma classe caixa, que é a classe básica, né? Então você pode até chamar de caixa base, e depois os tipos de caixa, por exemplo, a caixa de metal, caixa de vidro, caixa de barro, todas elas vão herdar caixa base, entendeu? E aí, tudo que você criar na caixa base, as outras vão executar também. Então, por exemplo, inimigos. Você tem um jogo que está cheio de inimigos. Todos eles têm um comportamento básico, que é, eles têm HP, eles têm uma velocidade, eles têm um ponto de inicialização do seu jogo, eles têm uma barra de HP em cima deles, todos eles têm esse tipo de comportamento. Como isso é uma coisa comum para todos os inimigos, você pode criar um script básico. Inimigos, e aí você cria, por exemplo, o inimigo caveirinha. O inimigo caveirinha, ele herda inimigos. O inimigo monstrão. O monstrão também herda inimigos. Todos eles vão ter os comportamentos próprios deles, eles vão ter as ações próprias deles, porém, eles vão herdar essa classe básica que se chama inimigos, entendeu? Ou inimigos base. E não só isso, além de você conseguir criar essas coisas que pertencem à caixa e que vão ser herdadas por caixa de metal, você também consegue sobrepor métodos e funções da caixa pela caixa metal. Como assim sobrepor? Eu posso simplesmente dizer que esse exibe console vai funcionar de forma diferente no caixa metal. É o mesmo método, exibe console, só que no caixa de metal vai funcionar de forma diferente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no caixa metal e eu vou dar um override, eu vou sobrepor o método original da caixa. Então vamos pegar aqui, ó, eu vou até copiar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, no caixa de metal. E aí eu vou mudar esse print aqui, ó, esse método foi executado na classe caixa, eu vou mudar para metal, 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 metal. Então agora, se eu executar esse exibe console no caixa de metal, ele vai printar metal, 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 ao invés de esse método foi executado na classe caixa, tá? Só que tem um erro aqui, ó. Ó, vou dar um zoom aqui pra gente ler o erro. Caixa metal exibe console oculta o membro herdado caixa exibe console. Use a nova palavra-chave se for pretendido ocultar. Na verdade está mal traduzido, seria use a palavra-chave new se for pretendido ocultar. Então se eu colocar aqui para corrigir, ó, correção rápida, eu posso colocar aqui, ó, corrigir, ocultar o membro base. Quando eu coloco aqui, ele coloca uma palavra-chave new e aí ele oculta, né, o exibe console do caixa original. Vamos ver o que vai acontecer? Então eu vou pôr aqui um ready, né? Então ready, public ready, override ready, e aqui eu vou executar, vou colocar aqui para exibir console. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos executar a caixa aqui de novo. Lá. Metal, 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 metal. Ele sobrepôs ao método original. O método original falava que ia aparecer esse método foi executado na classe caixa. Já esse aqui, metal, 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 ele sobrepôs. Legal. Mas e se na verdade eu não quisesse sobrepor? E se na verdade eu quisesse herdar o método e só complementar?
se eu quisesse que ele fosse de fato executado lá na caixa, mas também fosse executado na minha caixa de metal. Ou seja, eu quero que execute tudo aquilo que aconteceu lá no caixa. Por exemplo, vamos supor no caso dos inimigos. Toda vez que o personagem bate o inimigo, eu quero que tire dano dele e tudo mais. Eu quero que ele herde tudo isso aí, mas eu quero acrescentar mais uma coisa. Por exemplo, tem um inimigo que, se o personagem bate nele, ele recebe o dano, mas ele dá um pulo para trás. Mas é só aquele inimigo específico que faz esse comportamento. Então, eu posso simplesmente herdar essa função de tipo, ó, recebeu dano, tira vida, mas aí eu acrescento, além de você perder vida, você também vai dar um saltinho para trás. Isso só acontece com o inimigo, entendeu? Eu consigo herdar essa classe e acrescentar coisas nelas. Como que eu faço isso? Aqui na caixa de metal vai ser mais fácil a gente visualizar o que tem que ser feito. Eu vou tirar esse new aqui, ó. Eu não quero mais o new. Tá? Eu não quero que ele sobreponha, eu quero que ele acrescente. Então, ao invés do new, eu vou pôr um override. Eu quero que ele sobreponha, mas eu quero que ele execute também o anterior. O override você usa para sobrepor. Ele vai funcionar como sobreposição, mas também como acréscimo. E olha só, ele já exibiu um erro aqui, ó, tá? Com um sublinhado vermelho. Se eu colocar o mouse em cima, olha o que aparece. Caixa de metal, exibe console. Não é possível substituir o membro herdado, caixa exibe console, porque ele não está marcado como virtual, abstract ou override. Override caso ele também herdasse de outros, né? de outras classes. Então, olha aí, ó. Eu não consigo sobrepor, não consigo substituir, porque ele não está marcado como virtual, abstract. Por isso que eu tenho que colocar como new aqui. Mas se eu coloco como override, eu quero substituir, ou talvez eu quero herdar aquela função e acrescentar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na função lá da caixa, eu venho aqui no caixa, e eu vou colocar agora, aqui entre public e void, eu vou pôr aqui virtual, e eu vou salvar. Olha agora aqui em caixa, agora eu já consigo substituir normalmente. Se eu salvar do jeito que está aqui e executar, ó, metal, 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 beleza, ele substituiu. Tá, Matheus, mas você não falou que ele ia herdar? Ele ia herdar aquela função e acrescentar o metal, metal, metal? Sim, eu disse isso. Só que eu não coloquei a função de herança. Tipo, eu coloquei para substituir. Override, ele vai sobrepor, ele vai substituir. Só que eu não coloquei a parte onde ele herda o método anterior. Como que eu corrijo isso? É muito simples. Eu tenho que pôr aqui, ó, base, ponto, exibe console. Ó, ele já tá dando a dica aqui, tá? Se eu apertar tab, ele já completa para mim. Tá? Apertei tab, ele completou. O que ele está fazendo aqui no caixa de metal? Ele está chamando a base e está chamando o método exibe console. Tá? Então ele está chamando a base. Ele está executando esse método que é o original. Esse método foi executado na classe caixa. E aí a caixa de metal ele executa esse método que é o original e depois ele coloca o metal, 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 metal. Vamos ver isso acontecer? Olha aí, ó. Esse método foi executado na classe caixa e depois metal, 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 metal. Hã? Legal, né? E se eu inverter? E se eu colocar esse base depois? Ó, primeiro ele manda metal, metal, metal e depois ele chama o método base. Vamos ver o que vai acontecer? Ah lá. Metal, 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 metal. Oh, peraí, não é assim, é metal, 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 metal. E depois esse método foi executado na classe caixa. Olha aí, cara. Olha aí. Perfeito. Funcionou perfeitamente. É claro que isso aqui é um exemplo simples, tá? É um exemplo pequeno, é um exemplo básico sobre herança de classes, mas isso aqui é extremamente importante, principalmente quando você está escalonando o seu projeto. Quando o seu projeto está ficando muito grande, seja aplicativo, seja jogos. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante que você faça um sistema de herança de classes bem trabalhado e para você poder salvar seu tempo e também ter uma execução unificada do seu projeto, ter uma execução mais harmônica, ok? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Peraí, não vai ficando por aqui não. Eu tenho que explicar uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo. Eu já estava editando vídeo, eu gravei 4 vídeos ontem à noite, 2 para o canal, 2 para o curso. E aí quando eu estava editando, eu percebi hoje, né, que eu estava editando, eu percebi que eu esqueci de explicar uma coisa muito importante aqui sobre herança de classes, tá? Então eu vou explicar agora. É o seguinte, quando você cria uma variável, colocar public int valor igual a 0. Quando eu crio uma variável aqui na classe, né? Aí eu ampliei aqui a visão e também liguei a lupa que eu tinha esquecido de ligar, tá? Então, se eu criar aqui uma variável
dentro da classe que eu vou criar herdeiros, se eu crio uma variável aqui e eu coloco como pública, aquelas classes que vão herdar a classe caixa, no caso, vão poder acessar essa variável aqui. Eles podem tanto fazer a conferência da variável, quanto também definir valores, tá? Então, se eu vier aqui na caixa metal, por exemplo, vou aqui colocar override, public override. Pronto. Eu estou aqui então chamando a função read, né, do caixa metal. E aí, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, valor, ó, eu já consigo acessar essa variável, tá? Valor igual a 30, por exemplo. Eu defini aqui a variável valor igual a 30, só que ela não está declarada aqui na caixa de metal. Ela está declarada em caixa, tá? Então, as variáveis que você declarar como públicas aqui dentro da classe caixa, você consegue acessar nas classes que herdam a caixa, tá? Então, no caso aqui, a caixa metal que herda a caixa, você consegue acessar essa variável. Isso aqui é muito importante, porque quando você for criar outras classes que herdam uma classe principal, você vai ter essas variáveis internas dessa classe que você quer passar adiante para as outras classes, né? Até mesmo definições. Por exemplo, você cria uma classe básica, você pega um objeto principal, por exemplo, o personagem do jogo, você joga lá dentro dessa classe básica e todas as outras classes que herdarem essa classe básica vai ter acesso ao objeto referente ao personagem do jogo. Você não vai ter que toda vez ficar colocando a referência do personagem em cada um dos scripts. Você não precisa fazer isso. Você define uma única vez na classe básica e aí todos os herdeiros vão conseguir ter acesso a esse objeto que foi declarado classe básica, ok? Então é importante lembrar das variáveis, certo? As variáveis, assim como os métodos e funções, você também consegue passar adiante para os herdeiros, ok? Agora sim, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou!